Olá, estudante, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso sobre texto acadêmico. E se você não viu a nossa primeira aula, eu peço que você volte e assista a nossa primeira aula, porque a primeira aula é fundamental para que a gente entenda esse curso, porque esse curso é uma espécie de passo a passo. Então você tem que dar o primeiro passo, e se você não viu a primeira aula, volta lá, ok? Então, vamos dar sequência ao nosso curso de texto acadêmico. Essa é a nossa segunda aula, mas antes de começar eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber as novas aulas e as novidades que a gente está fazendo aqui para você. Lembrando que esse material é totalmente gratuito e que, para que a gente continue produzindo, a gente precisa do apoio de vocês, ok? Então vamos lá para a nossa segunda aula. Bom, na primeira aula eu falei com vocês como escolher um tema, né, sobre o que você precisa falar, sobre aquilo que é importante você falar num texto acadêmico. E nessa aula nós vamos aprender a caminhar um pouquinho mais. A gente tinha saído ali daquela pergunta provisória que nós fizemos e agora nós faremos uma espécie de resposta provisória. Então, relembrando um pouco o assunto da aula passada, eu vou pedir a você que veja aqui, ó, do nosso lado, aquela coisa que eu tinha falado, como é que a gente vai criar uma pergunta sobre alguma questão. Essa pergunta estava baseada em uma espécie de observação do seu objeto de estudos. Então você observava o seu objeto de estudos e a partir dessa observação você fazia essa delimitação amostral aqui, certo? Então vamos caminhar um pouco para isso agora que a gente já relembrou um pouco da aula passada. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho um problema de pesquisa é tentar entender esse meu problema de pesquisa. Eu tenho que entender qual é o meu objeto. Então eu tenho que entender e produzir uma resposta provisória para aquela minha questão. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é a minha resposta provisória. Essa minha resposta provisória vai ser uma resposta àquilo que eu quero observar. Então primeiramente eu tenho aqui alguma coisa que eu quero estudar, que é aquilo que eu quero observar. E isso que eu quero observar é o quê? É o meu tema. Então eu vou progredir para isso. Eu tenho que fazer agora uma delimitação amostral, que é aquilo que eu mostrei no slide anterior, né? O quando, onde, como e porquê, certo? E aí você vai fazer o quê? Vai fazer uma pergunta para esse seu objeto de pesquisa. É a partir desse como, quando, algo e porquê que a gente vai fazer a nossa delimitação e fazer uma pergunta a partir desses elementos. E esses elementos é o que vão compor o seu problema de pesquisa. E aí agora nós vamos fazer, você já delimitou o seu tema, já fez o seu problema de pesquisa e agora a gente entra definitivamente no assunto dessa aula, que é a gente fazer uma pergunta e uma resposta provisória para essa pergunta. Então essa resposta provisória vai ser com base no nosso conhecimento. Ninguém pesquisa coisas que desconhece em absoluto. Eu não vou pesquisar, por exemplo, se eu, por exemplo, sou um linguista, se eu sou um linguista, eu não vou pesquisar, por exemplo, sobre astrologia, porque eu desconheço astrologia. Então, eu não consigo usar o meu conhecimento prévio sobre astrologia para falar sobre isso. Então, eu vou falar, por exemplo, sobre linguística, eu vou falar sobre texto acadêmico. Então, a partir do meu conhecimento, eu consigo sim produzir uma espécie de resposta provisória. E essa resposta provisória é como eu imagino que deva ser essa minha resposta à pergunta que eu formulei. Beleza? Então você deve pensar em uma resposta provisória a partir do conhecimento que você tem sobre o seu objeto de pesquisa, certo? E essa resposta provisória é o que nós vamos chamar nesta aula de hipótese. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria uma hipótese e porque é a partir da hipótese que a gente vai conduzir o nosso trabalho. A hipótese é o nosso fio condutor, certo? Então vamos para o X da questão. A primeira coisa que eu já falei para vocês é observar um problema. E qual é o meu problema? Bom, o problema de pesquisa é aquele que você escolhe. Eu vou chamar o meu problema de pesquisa de X. Cadê o meu X? Aqui. Né? Então, bom, eu como um cientista, eu vou observar o meu fenômeno. No caso do meu vídeo aqui, o meu fenômeno é esse X aqui do meu lado. Então eu observo o X, assim como você vai fazer o quê? Assim como você vai observar o fenômeno, eu estou aqui observando esse X. Então, primeira coisa que eu olho para o X, eu tenho que fazer uma pergunta sobre X. Então eu vou perguntar algo, eu tenho uma questão, eu tenho uma dúvida sobre X. É evidente que agora é importante manter o foco. Por quê? Eu posso fazer um monte de perguntas sobre X. Eu posso pensar em X de várias maneiras, várias perguntas que podem ser respondidas. Mas uma coisa importante do seu trabalho, do seu texto acadêmico, é manter o foco, é manter o objetivo. Então, se você quer saber muita coisa sobre o X, você vai ter que fazer outros trabalhos, outros textos acadêmicos. No nosso momento, nós vamos nos limitar
a uma pergunta só, que é essa que nós vamos tentar responder. E aí você pergunta, bom, tentar responder uma pergunta é muito simples, professor, eu acho que vai ficar um trabalho muito pobre, eu quero falar sobre muitas coisas. Ok, você pode falar sobre muitas coisas, mas desde que você consiga, então, responder essa pergunta, certo? Pois lembre-se, aqui no trabalho acadêmico, o importante é você falar muito sobre pouca coisa e não falar pouco sobre muito, porque senão você vai falar coisas superficiais sobre todas as coisas. Então você não quer ser um cara que é superficial. Aqui na faculdade, nos trabalhos acadêmicos, o importante é o quê? O importante é que a gente fale bastante coisa, explore o problema e tudo mais. Então por isso eu vou reduzir aqui a uma única pergunta. Reduzir a minha pergunta, é essa que eu quero saber? Ok, então eu tenho que pensar bastante sobre ela, né? O que eu posso responder? Aí me vem à cabeça, opa, eureka, né? Apareceu aqui uma questão para mim, ok, então já acabei o meu trabalho, né? Acabei de responder a minha questão. Não, nada disso, né? Na verdade, esse eureka você tem que colocar em dúvida, porque isso é a sua hipótese, a tua resposta provisória para o seu objeto de pesquisa, para o nosso X aqui. Então eu observei X, eu pensei sobre ele e cheguei a uma resposta provisória. Então vamos testar a nossa resposta? A gente tem que ter uma limitação, tá? Eu não posso pensar qualquer coisa. A tua hipótese de pesquisa é uma espécie de resposta provisória para aquilo que você quer responder. E essa resposta da tua pesquisa, você tem que pensar que isso precisa ter como ser respondido. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu quero fazer. Eu quero responder sobre o lado escuro da Lua. Mas o lado escuro da Lua está ao meu alcance? Eu consigo observar isso? Não. Então, como é que eu vou fazer um problema de pesquisa e uma resposta e uma hipótese que pressupõe que eu viaje para a Lua e fique do outro lado, do lado escuro da Lua? Isso é impossível, é improvável, pelo menos na nossa condição de estudante. Se você for um astronauta da NASA, é evidente que isso passa a ser, de fato, um problema possível de ser respondido. Porque aí você pode, quem sabe um dia, quando eles voltarem aí para a Lua, pegar um foguete ou um ônibus espacial, não sei, e conseguir responder a essa questão. Mas, por enquanto, nós somos estudantes acadêmicos, estamos presos a esse mundo aqui e nós vamos tentar fazer respostas que a gente possa, sim, conseguir responder, ok? Então a gente tem dois caminhos. A gente pode afirmar ou, no final das contas, negar essa resposta. Se eu negar, o trabalho está perdido? Não necessariamente. Depende do que você quer responder ao seu trabalho. Se, por exemplo, todo mundo responde a mesma coisa e você quer mostrar para eles que aquela resposta não é exatamente uma resposta adequada, é importante que a gente negue aquela resposta. Muitos dos grandes trabalhos acadêmicos, eles funcionam no intuito de negar aquilo que pertence a uma espécie de senso comum. Um senso comum que é comum a todas as pessoas e que todo mundo acha que de fato aquilo é uma resposta para aquele problema e a gente tenta mostrar que não, que aquilo não é. Então, eu preciso fazer uma pergunta que possa ser respondida e posso tentar buscar alguma coisa do senso comum para que eu possa refutar o senso comum. Então vamos lá para os nossos exemplos agora. Eu sempre gosto de trabalhar com um exemplo. Eu nunca gosto de deixar o meu aluno só na teoria. O estudante só na teoria é muito difícil, né? A gente precisa olhar para o problema. Então eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente tentar entender um pouco. O primeiro exemplo, eu pego um tema qualquer. Eu peguei um tema vago e amplo, né, que é comércio exterior. Sobre comércio exterior, eu poderia falar muitas coisas, mas o que é que nós vamos falar especificamente sobre comércio exterior? Então, a minha pergunta provisória é: quais são as vantagens de uma reforma tributária para o comércio exterior? Então eu vou pensar, bom, fiz uma pergunta, consegui fazer uma pergunta. Então eu vou usar o meu conhecimento, por exemplo, sobre comércio exterior, para tentar responder esta pergunta. Eu não preciso estar necessariamente certo nesse momento. Eu preciso só fazer uma pergunta que eu possa responder com base naquilo que eu conheço e naquilo que eu possa pesquisar. Então vamos lá, qual é esta resposta provisória à minha pergunta? Então vamos fazer uma resposta provisória? Bom, eu não entendo muito de comércio exterior, então isso é só um exemplo, hein, gente? Mas se alguém quiser provar que eu estou errado, então tá aí já uma hipótese de pesquisa para você. Então vamos lá. O que eu vou dizer sobre o comércio exterior e sobre reforma tributária? Eu posso dizer que sim, que uma reforma tributária, de fato, ela vai dinamizar o comércio exterior brasileiro, vai, por exemplo, diminuir a possibilidade de pagar impostos em cascata e vai fazer com que isso seja mais simples e mais compreensivo para todo mundo, para que todo mundo entenda isso. Então, eu fiz uma resposta provisória.
E aí eu posso o quê? Eu posso já organizar o meu texto para tentar responder a essa pergunta provisória, certo, gente? Então vamos lá para um próximo exemplo. Então eu penso em alguma coisa que eu quero escrever sobre. Então eu posso pegar qualquer coisa, pode pegar qualquer coisa. Ah, eu sou crossfiteiro, professor. Eu posso escrever sobre crossfit? Ok, vamos escrever sobre crossfit. O que você tem a perguntar sobre crossfit? Posso levar minha avó para academia? Bom, vamos elaborar um pouco essa pergunta de crossfit. Vamos pensar assim. Será que o crossfit também traz benefícios para a pessoa da terceira idade? Será? Então, bom, eu posso pensar em responder isso, né? Se eu sou crossfiteiro, eu posso pensar numa resposta provisória para essa pergunta. E que resposta provisória eu posso fazer a partir daí? Bom, se eu sou crossfiteiro, eu conheço crossfit, certo? Então vamos lá. Vamos pensar em uma resposta provisória para isso a partir do meu conhecimento. Pensando, ok, eu acho que se a gente equalizar esses exercícios, fizer esses exercícios com a pessoa, pensar num programa para ela, se a gente pensar num programa específico, fizer uns exercícios mais reduzidos, não puxar o exercício muito, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer com que a pessoa que é da terceira idade tenha ganho de massa muscular. E ganhar massa muscular na terceira idade é importante, até porque você tem perdas ósseas, você tem descalcificação e tudo mais, e se você tem uma musculatura mais sólida, você previne riscos de acidente. Ok, então elaborei aqui uma resposta provisória. E aí o que eu preciso fazer? Levar minha avó para academia? Talvez, né? Se esse é o teu objeto de pesquisa. Você pode levar a vovó na academia, fazer um plano para ela, observar como a gente fez, testar com a sua avó aí como objeto de pesquisa, e se de fato ela vai confirmar ou refutar aquela resposta provisória que nós fizemos aqui, ó, a nossa resposta provisória, se nós conseguimos de fato responder àquela pergunta que nós formulamos sobre o CrossFit, aí sobre o nosso objeto de pesquisa. Então, voltando aqui e finalizando essa aula. Então, eu posso estudar sobre qualquer coisa? Depende. Tudo que você pode pesquisar, tudo que você pode observar, tudo aquilo que você consegue fazer perguntas sobre, tudo aquilo que você consegue responder sobre e todas aquelas respostas que você consegue testar cientificamente ou a partir de métodos acadêmicos, certo? E como é que eu vou saber isso? Você vai saber isso assistindo a nossa próxima aula. Certo, gente? Então, muito obrigado por hoje, um grande abraço e espero vocês no nosso próximo curso. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as nossas notificações. Então, pessoal, até mais!